Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai falar aqui sobre João, capítulo 16. É um capítulo bem rico, né, com bastante informação, assim como o livro todo de João. E eu quero compartilhar alguma coisa com, né, aquilo que o Espírito Santo tocou no meu coração, me chamou a atenção. Eu quero compartilhar com vocês, amém? Então vamos lá, eu quero começar a iniciar orando, tá? Papai de amor e de cuidado, obrigada, Pai, pela Tua palavra, que é lâmpada, Senhor, para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Obrigada, Senhor, por trazer tantas revelações a nós, que a gente consiga, Papai, entender o que Tu quer falar conosco nesse momento e que a gente coloque em prática tudo aquilo que nós temos lido. Em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá. Eu quero começar logo ali no versículo 1, nesse capítulo 16, que fala assim: Eu lhes digo estas coisas para que não desanimem da fé. Que estas coisas, né? Aquilo que ele estava falando nos capítulos anteriores. Que o encorajador ele foi enviado para nós permanecermos nele, que nós somos enxertados nele, que nós somos escolhidos por ele, que nós não somos mais escravos, mas agora somos chamados, né, de amigos. E ali ele fala, né, em permanecer, em obedecer aos mandamentos, em dar uma ideia de realmente a gente se esforçar para continuar nele, né? Que se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Então depende de nós primeiro. A gente precisa querer estar, querer permanecer, querer continuar, para então ele vai fazendo a obra, vai continuando e fazendo a obra dentro de nós, né? Para dar essa ideia. Então, ali no versículo 2, ele fala assim: Pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai e nem a mim. Então, olha só o tamanho do engano em que essas pessoas vivem, né? Acham que estão prestando um serviço para Deus, mas matando, né, os cristãos. Mas na verdade não conhece nem ao Pai nem ao Senhor. Então, isso já acontece, né, há muito tempo, e eles vivem, né, sobre essa venda de engano, e a gente precisa orar, né, para que seja revelada a verdade a eles, amém? Então vamos lá. Os discípulos ali, eles estavam tristes, né, porque Jesus, ele estava falando essas coisas, estava se despedindo, né? E avisando ali que ele iria embora, avisando as coisas que iriam acontecer, que não seriam nada fáceis, que haveria perseguição, que seria assim difícil. Então eles estavam tristes ali, né? No verso 11, e daí ele fala assim, ó: quando ele vier, aqui ele está falando do encorajador, que seria enviado, que foi enviado o encorajador, né? Mas na época que seria enviado. Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim, e da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Então, né, ele convencerá do pecado. O Espírito Santo, ele nos revela como é Deus, as verdades de Deus, o caráter de Deus. Ele traz essas revelações para nós. Como? Nas nossas orações, quando nós lemos a palavra, ele traz revelação para nós. E à medida que ele vai revelando as verdades, revelando como é Deus, revelando o caráter de Deus para nós, a gente vai entendendo como nós somos pecadores. E como há dentro de nós necessidade do Senhor, necessidade de sermos transformados, necessidade de sermos... de renovar nossa mente, de mudar o nosso comportamento, nosso caráter. Então ele vai trazendo isso e vai nos revelando e vai nos convencendo do pecado, de que sim, eu preciso do Senhor, sim, sem o Senhor eu não consigo, né, ser transformado e fazer o que ter o meu caráter como o caráter de Cristo, né? Então é assim que ele faz, de uma maneira que nós entendamos que nós precisamos dele. E
da justiça e do juízo, porque a justiça ela foi completa no Senhor, ela foi completa em Jesus, né? Na cruz, quando Jesus foi pendurado no madeiro, foi pendurado na cruz, ali ele fez tudo o que era necessário, né? Ali foi a justiça sendo cumprida nele, né? Então é isso que significa, né? Claro, né? Um pouco. E ali do juízo, por quê? Porque é o juízo futuro, né? Para aqueles que não creem, para o inimigo, porque ele já está julgado, né? Ele já tem a condenação, mas ainda o tempo que nós vivemos não é o mesmo tempo que o Senhor vive, né? Então a gente ainda está vivendo onde o mundo onde ele ainda opera, mas ele já foi julgado, ele já tem a sentença, né? Só no final aí das contas ela vai ser aplicada, né? Então, vamos lá. Então, sem o Espírito Santo, nós somos incapazes de conseguir perceber que a gente precisa mudar, que a gente precisa ser transformado, que a gente precisa de conversão genuína. Então, nós precisamos do Espírito Santo para fazer essa obra dentro de nós, essa obra do Espírito Santo. Então, vamos lá. No 13, ele fala assim, ó. Quando vier o Espírito da Verdade... Ele tem vários nomes, né? O Espírito Santo. Espírito da Verdade, Encorajador, Consolador, tem vários, né? Então, quando vier o Espírito da Verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Então, o Espírito Santo é quem faz, né, toda essa obra e ele fala das coisas futuras, como nós já falamos, como nós já vimos. O Senhor, ele não deixa nada escondido, ele fala aquilo que vai acontecer, ele não deixa os seus filhos perdidos ou surpresos por o que vai acontecer, né? Quem está no Senhor, quem tem buscado, ele fala. Então, o Espírito Santo, né? Ele fala, ele revela, ele comunica, ele se relaciona, né? É um Deus relacional, não é um Deus de longe, né? É um Deus que está perto sempre. Então, vamos lá, pro 20. Eu lhes digo a verdade. Vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. Eu quero linkar com vocês o 22, que fala assim, ó. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Então ali, né? Os discípulos, né, se lamentaram, eles ficaram tristes pelo que aconteceu com o Senhor, né? Pela morte do Senhor. Mas essa tristeza, ela se transforma em alegria. Por quê? Por causa da certeza da salvação, porque o Senhor está conosco, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele, com a morte dele, Ele nos fez pertencer à família do Senhor, né? Nos fez pertencer a Deus. Então, isso tudo é motivo de alegria, né? Isso tudo é motivo de gratidão, de satisfação. Então, isso é um pouco, né, o que ele quer dizer. Então, depois ele fala, né, mas eu os verei novamente, então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Ele está falando aqui da eternidade, né, ele está falando aqui da volta dele. Depois, porque ele continua no 23, né, naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Então, todas as nossas respostas, elas serão respondidas naquele dia, eu acho, né? Aquelas que não foram respondidas ainda, porque lá nós seremos completos, lá nós teremos plenitude, né? Então, vale a pena, né? Vai valer a pena essa busca pelo Senhor, né? Então, vamos lá. E, para finalizar, eu quero terminar com vocês ali no versículo 33, que fala assim, ó. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo, vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então, ele já nos avisou que sim, nós teremos aflições, mas ele venceu o mundo. Amém?
Então, a gente precisa estar nele para conseguir, né, passar por essas aflições. Ele já disse que ele já nos enxertou nele, mas a gente precisa permanecer lá, a gente precisa obedecer, né, amá-lo, porque ele já falou, nós vimos também já em João que quem não obedece não o ama. Então, que a gente continue, amém? Que a gente persevere, né, firmes na palavra, na leitura, para conhecer mais, ainda mais o Senhor, para sermos fortalecidos na nossa fé, fortalecidos no nosso espírito, para que essas aflições que Ele nos avisou que haveriam, que há, para que elas não nos abalem, para que elas não nos façam desistir, para que elas não nos façam ser cortados da videira verdadeira, amém? Em nome de Jesus, né? Então, Senhor, Espírito Santo maravilhoso, por favor, sela essa palavra em nossos corações, em nossa mente, para que a gente não fique só, Senhor, na leitura e realmente viva essa palavra que Tu tem nos falado, Senhor, em nome de Jesus, Papai. Nos ajude nesse processo, nos ajude, Senhor, nas nossas aflições, que a gente se encoraje, Senhor, e fale para Ti todas as nossas aflições, todas as nossas os nossos medos, as nossas questões, que nós sejamos abertos, francos contigo, Senhor, da maneira como Tu queres, Senhor, que nós sejamos inteiros Teu. Então, isso também faz parte, Senhor, de nós, então que a gente, né, se encoraje e fale isso para Ti, Pai. É isso que eu te peço, eu te louvo, te agradeço pela Tua graça, pela Tua imensidão, pela Tua maravilhosa presença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amores, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Um grande beijo e até o próximo capítulo. Tchau!